Muito bem, o título de hoje é A Voz do Céu, e na verdade vamos falar um pouquinho da Bíblia Sagrada, como ela chegou até nós, o que ela significa, o tema geral que é a Bíblia para hoje, será que ela é válida ainda? Sempre que vamos estudar a Palavra de Deus, é importante buscarmos a direção do Espírito Santo. Por isso eu vou pedir ao pastor Marcelo que ore conosco. Ok, vamos orar. Grandioso Deus, muito obrigado por este momento tão especial que é o estudo da Bíblia. Amém. Por favor, nos ilumine. Que o Espírito Santo faça morada agora, neste momento. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Eu gosto muito de Bíblias, né? Eu trouxe inclusive aqui para mostrar para vocês, uma Bíblia bem antiga, viu? Ela já está assim meio quebradiça, porque foi ficando muito velha. Na verdade, ela pertenceu ao pastor Roberto Mendes Rabelo, um gaúcho, né? Olha só. Um gaúcho que fundou o programa Voz da Profecia, um exemplo de pastor. É uma das vozes mais conhecidas do rádio, né? Exatamente. E essa Bíblia é de 1883, então bastante antiga. Então quando a gente fala assim, puxa vida, mas será que um livro tão antigo ainda permanece válido? Eu tenho aqui, por exemplo, uma réplica do que eram os antigos rolos, né? Ainda na inscrição hebraica. A gente vai tratar um pouquinho de como essa questão da arqueologia também, não na lição de hoje, no estudo de hoje, mas durante esse trimestre. E é impressionante como alguns desses rolos foram preservados e são antiquíssimos. E mantém o mesmo conteúdo que tinha antigamente, 1883, ou na Bíblia, na nova versão internacional tão recente, né? Tá certo. Agora, aqui, esse título, A Voz do Céu. Realmente, pastor Marcelo, a gente pode considerar a Bíblia Sagrada a voz do céu, a voz de Deus? Com certeza. A Bíblia Sagrada foi um livro que uma vez, certo dia, eu ouvi uma palestra de um grande psiquiatra, famoso no Brasil, escritor de vários outros livros. E ele analisava não só os autores bíblicos, mas analisava a personalidade dos personagens bíblicos. E ele dizia o seguinte: homem algum na face da Terra poderia ter criado personagens como estes. Está além da capacidade humana a criação de personagens como esses que nós vemos na Bíblia. E a própria Bíblia, não há sabedoria humana suficiente para um livro desse seja escrito por intermédio do próprio ser humano. E é impressionante porque a Bíblia Sagrada, quando a gente toma o hábito de lê-la, a gente percebe que aqui nós temos a história do nosso planeta, né? E é verdade. Desde o início, o Gênesis, o que aconteceu nos milênios que foram passando, a época de Cristo, a época dos apóstolos, o início da igreja cristã. Agora é impressionante que ela vai até à frente, né, pastor? Ela diz o que vai acontecer no futuro. Ela fala da eternidade, né? Ela fala da eternidade do passado, ela fala do futuro, dessa eternidade que vai existir no futuro. Inclusive o texto principal que aparece aqui, Hebreus 1 e 2, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A gente percebe então Deus procurando a humanidade. Bom, eu imagino que quando Deus criou esse planeta não tinha separação nenhuma, estava tudo normal. Ele falava com Adão e Eva cara a cara. Correto, e é o que a palavra de Deus apresenta em Gênesis, né? Na viração do dia, Deus descia do céu e se comunicava pessoalmente com o homem, falava com ele. Há uma característica em Deus, ele não cria seres que se tornam robôs, né? Ele cria o ser, uma criação de Deus, ela tem uma identidade, ela tem uma capacidade de se comunicar, de falar. E Deus, ele foi conversando com o ser humano. Mas esse ser humano que se comunicava livremente com Deus, de repente tem uma ruptura, né? Tem um problema. Por isso é o tema dessa lição fantástica, né? A voz de Deus. O ser humano precisa continuar ouvindo a voz de Deus, mesmo depois dessa ruptura. Agora, parece que quando o Adão, Eva, pastor Marcelo, ele teve essa infelicidade de aceitar conselhos alheios ao conselho de Deus,
ele se separou a tal ponto de Deus que Deus teve que sair à procura do homem. E a gente percebe em Gênesis 3:9, Deus perguntando, Adão, onde estás? Agora, afinal de contas, será que Deus não sabia onde estava Adão, pastor Marcelo? Uma pergunta, até a lição comenta que é uma pergunta assim, meio que petulante, né? Como Deus, o autor do universo, criou tudo e não sabia onde estavam seus filhos? Mas é o respeito que Deus tem com a criatura, com o ser criado. Deus não nos obriga a fazer nada, nós somos assim livres para fazer qualquer tipo de escolha. Ele nos orienta, nos indica o que devemos fazer. É claro que naquele momento Adão e Eva estavam sentindo um remorso grande, um peso da culpa, porque haviam desobedecido o que Deus havia dito. Então é normal do ser humano se esconder de Deus. E eles se esconderam, mas Deus quis mostrar e demonstrar a eles a importância de estarem ligados com o Pai o tempo todo e não se afastarem por intermédio do pecado. Mas viu, Jonathan? Sim. Essa pergunta ela também tem um quadro interessante. Deus sabia onde é que estava o ser humano, é claro, Deus é Deus, né? Mas ela também quer revelar um pouco do pecado. A pergunta ela tem vários sentidos, mas eu gostaria de dar uma saliência nisso. O pecado ele é tão danoso que ele faz o ser humano querer se esconder daquele que o criou, daquele que o ama, né? E aí, então vem Deus dizendo, onde estás? Em que estado você está agora? Porque antes, um dia antes, eu te deixei aqui, você estava tratando bem a tua mulher, você estava tratando bem a natureza, né? Ô Eva, você estava tratando bem aquilo que eu criei. Agora, um dia depois, cadê você? Onde é que você está? Você sumiu. Então, eu acho que Deus deixou essa pergunta no ar para mostrar para o ser humano o seguinte, o pecado é danoso e ele faz o ser humano fugir de Deus, aquele que é o único que pode ajudá-lo. E é impressionante que Deus, ele continua à procura do homem até hoje, né? Sim, ele não desiste, Não né? desiste. Não desiste, persiste, né? Agora, eu também sei que às vezes a pessoa vai recusando ouvir a voz de Deus e corre o perigo de depois não ouvir mais mesmo, né? Nem um Correto. toque, nem nada. Esse é um perigo muito grande. Jesus explicou isso, né? O pecado contra o Espírito Santo. Esse é um pecado que é uma atitude que o ser humano toma. A obra do Espírito Santo é exortar, é dizer, olha, você está errado, esse não é o melhor caminho. Pecar contra o Espírito Santo é dizer, não quero mais ouvir essa voz que vem de Deus, eu não quero mais sentir essa voz. Aí então a pessoa passou por um caminho, como disse Jesus, né? Todos os pecados têm perdão, mas este pecado, esta atitude que a pessoa toma de não querer mais ouvir, aí se torna uma situação, como diz Jesus, irreversível. É como pessoas que dizem assim para Deus, olha, eu sei às vezes que eu não posso fazer isso, mas eu não quero mais ouvir sobre isso, eu quero fazer. Então é um ato de decisão, né? É uma decisão de pecar. Isso é transgredir, então, aquilo que vai além de Deus. Deus, ele te respeita em todos os momentos, em tudo que você decide. Então é como se você dissesse para Deus, olha, eu não quero mais a intercessão do Espírito Santo. Então se torna um pecado do Espírito Santo. Olha, depois que Deus teve aliás, o ser humano teve essa separação do Criador, Deus teve que continuar comunicando-se com o homem. E nós estudamos aqui também em que Deus começou a usar pessoas. E tem um texto da Bíblia muito próprio para esse momento, que é o texto de Amós, capítulo 3, verso 7. Ali diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E eu percebi, pastor Marcelo, que Deus sempre avisa o que ele vai fazer. Eu quando vou lendo a minha Bíblia, eu vou escrevendo. E às vezes, se alguém tomar a minha Bíblia, vai encontrar certos lugares que eu escrevi assim, Deus avisou. Aí lá na frente, eu escrevi, ó, e cumpriu. E aí vou para outro lugar, ó, Deus avisou. Olha, cumpriu. Então, é impressionante, Deus avisa sempre. Então, quando eu olho aqui, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, Ele não faz nada mesmo sem avisar, pastor Marcelo? Olha, essa é uma pergunta assim que poderiam existir várias respostas, mas Deus nos ama de tal forma que tudo que para nós fosse importante para nossa salvação, Deus nos avisou e nos orientou. Sabe, Jonathan, eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso e eu achei interessante o termo profeta. Sim. No hebraico. Existem vários termos que significam profetas, mas um termo de forma muito especial chama Ish Elohim. Deus denominava seus profetas como homens de Deus, mensageiros específicos enviados do céu.
Então isso me chamou muita atenção, porque Deus não escolheu simplesmente pessoas comuns, mas pessoas que tinham convívio com Deus, pessoas que estavam ligadas o tempo todo com Deus e foram realmente mensageiros enviados do céu. E eu percebo que alguns desses mensageiros, pastor Areli, eles foram tão especiais que a Bíblia menciona que eles não ficaram aqui na Terra. Eu posso pelo menos pensar em Enoque. Sim, foi levado com vida, né? Exatamente. E Elias. Elias também foi levado. Bom, e teríamos ainda Moisés também, né? Sim. Pelo menos são alguns que a Bíblia menciona. Exato. O profeta e essa relação com a explicação é algo muito sério, porque Deus ele não explica só os grandes fatos da história. Ele pontua, ele diz, olha, nessa época, nesse momento vai acontecer isso. Mas também o profeta traz à tona pequenos detalhes da vida. Por exemplo, ele diz assim, mulher, não seja reclamona, né? Porque o seu casamento vai se tornar, não é um casamento infeliz. Filho, obedeça ao seu pai, por exemplo, para que você tenha, longos dias, né? Honra teu pai. Então, em pequenos detalhes, em grandes proporções, a palavra de Deus é incrível. Ela pode ajudar o ser humano. Né? Então, mas veja, aí esse sentido de profeta, o profeta então pode ser assim vamos dizer assim, um pregador, dando conselhos úteis para a vida da pessoa, mas também o profeta pode predizer algo que vai acontecer também, tanto para uma nação, como o caso, por exemplo, de Jonas, sim, né? Exatamente. Como para uma pessoa específica, o caso de... foi Ananias que foi até Saulo e falou, Saulo, você vai lá na rua tal, assim, específico para ele, não é isso? Sim, sim. Outros reis de Israel, né? Por exemplo, Davi foi abordado por Natã. Natã chegou e disse, fui enviado por Deus, tem um recado para você. Então, detalhe aqui, ó. Você acha que você se escondeu, mas você é um pecador. Então, Deus trazendo à tona pontos da vida. E essa experiência do passado, ela tem o fruto do presente, porque eu posso usar para a minha vida isso. Isso é incrível, porque a relação que existe com o passado pode estar existindo com várias vidas nesse momento agora. Que, por exemplo, estão nos ouvindo aqui, escutando a lição, e de repente ele começa a pensar assim, puxa, a Bíblia falou para mim agora, está dizendo para mim do meu problema. Já me ocorreu, Jonathan, de terminar um sermão e a pessoa dizer assim, escuta, você é profeta? Eu, não sou profeta, mas você falou da minha vida aí. Mas o sentido é também porque é mensageiro. É um mensageiro, mas a pessoa diz, bom, você falou da minha vida. Sim, falei, não quer dizer que eu seja o profeta, é que a palavra de Deus que eu estava abordando, esta palavra, ela tinha algo pessoal para você. É isso que é profundo na palavra de Deus. Tanto no passado como agora, no presente e no porvir, que será o que nós tanto aguardamos, né? Eu acho impressionante, porque a Bíblia Sagrada, ela serviu ao povo de Israel, serviu ao povo que viveu na época de Cristo, serviu ao pessoal que viveu na Idade Média, serviu para as pessoas do milênio passado e está servindo para as pessoas... E a Bíblia continua atual, ou seja, serve para todas as épocas. Jonathan, você vê, no meio de tantas vozes que hoje nós temos no mundo, tantas vozes, e esse é o grande ponto que essa lição vai querer colocar. No meio de tantas vozes sendo ouvidas, o ser humano precisa, em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus. E a única forma é a palavra. Né? É claro, nós vamos ver durante a lição que tem outras formas que Deus se revela, mas essa aqui é a base e ela é uma das principais. E é impressionante, um livro tão antigo, ainda sendo o livro mais vendido no mundo, o livro mais lido, mais estudado, ou seja, o próprio livro é um milagre em si. A revelação não foi somente através dos profetas, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Chegou um momento, especialmente a gente pode se lembrar daquele texto de Gálatas, capítulo 4, verso 4, onde diz que quando chegou o tempo exato, Deus enviou o seu Filho. Na plenitude, né? Exatamente. Do tempo. E aí eu fico pensando, Jesus realmente revelou o Pai de forma completa, pastor Eli? Sim, a palavra de Deus, o princípio dela é revelar Deus, desde o começo até o final. Os profetas falaram, exortaram, mostraram facetas desse Deus. Aí vem aquele que deveria demonstrar totalmente Deus. E quando Jesus vem ao mundo, ele é a revelação final de Deus. Ele seria assim a sumidade. Ele diria como Deus
vê, como Deus age, por exemplo, como Deus perdoa, quando perdoa a Madalena, como Deus trata com o pecador quando ele tocou no leproso, como Deus lida com pessoas que não querem, mudar, como os sacerdotes e fariseus. Jesus tinha lágrima nos olhos. Interessante. Então, ali é a revelação de Deus, da forma como Deus vê. Interessante que Tomé questiona Deus, mostra-nos o Pai, e isto nos basta, né? Aí Jesus olha para ele, mas olha, eu estou com vocês, quem me vê, vê o Pai. Então Jesus estava querendo criar conexão. Olha, veja os meus atos e você vê Deus agindo, porque Ele não pode estar aqui. Eu estou aqui na carne humana, eu estou aqui na figura humana, para que vocês possam ver a Deus. Impressionante o amor de Deus, né? Preocupação. E o senhor que citou, por exemplo, Tomé, e eu fiquei pensando que Jesus respeitou até a falta de fé dele, né? Sim, sim. Ele falou, vem cá, toca aqui, sou eu mesmo, né? Exato. Porque ele não acreditou, põe a mão, né? Põe a mão aqui nas minhas feridas, exatamente. É isso aí. Eu sei que é difícil explicar isso, mas no fundo, então, Jesus era totalmente humano, mas também totalmente Deus, pastor? É isso mesmo. É uma matemática diferente. Não é a matemática de 1 mais 1 é igual a 2. É 1 vezes 1 igual a 1. Então seria 1 vezes 1 vezes 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que com funções diferentes. Cada um deles desempenhava uma função diferente. A revelação plena da divindade foi a pessoa de Jesus Cristo, vindo ao mundo morrer por nós pecadores. Foi o resgate que Deus providenciou para que o ser humano não passasse o restante da sua vida vivendo como está, mas vivesse o restante da sua vida num lugar maravilhoso que é o céu. Jesus foi a revelação plena da divindade, mas não deixa de ser também parte da divindade. Inclusive, algumas pessoas falam assim, poxa, mas eu gosto de Deus. Eu não gosto muito não, que Deus é muito mau. Olha, lá no passado era um Deus muito severo. Eu gosto mais de Jesus, que é assim mais bonzinho. Agora, como é que é isso? Porque alguns pensam assim, pastor, né? Mas é incrível, porque o Jesus do Antigo Testamento é o Jesus que se encarnou e veio no Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, é o Deus que aparece em carne. Quando o pastor Marcelo estava falando sobre Jesus, Jesus é 100% Deus e ele se tornou 100% humano. É claro que uma outra lição, certamente, a gente poderia explicar um pouco melhor, mas algumas coisas são claras. Jesus vem com natureza humana, ele sentiu sede, ele sentiu fome, mas ele tem a sua divindade velada também. Ele é Deus, porque é um atributo da sua divindade. Ele é Deus, ele não pode perder. Quando ele vem ao mundo, quando ele está no mundo, ele confirma as suas palavras no Antigo Testamento. Foi uma destas confirmações que quase que o apedrejaram, né? Quando ele disse, eu estava antes de Abraão. Os sacerdotes, fariseus, saduceus entenderam a dimensão da palavra e entenderam que ele estava evocando que ele seria o próprio Deus, e aquilo para o judeu naquele momento seria uma blasfêmia, pegaram em pedras e quase que o mataram. Se não fosse a providência divina, ele teria sido ali castigado, não é? Então, Jesus é o mesmo do Antigo Testamento. Agora, veja, o Antigo Testamento, ele tem uma diferença do Novo. Por exemplo, de acordo com a luz que eu tenho, eu vivo. O Antigo Testamento, eles não tinham toda a dimensão da verdade. Por exemplo, as nações que circundavam a região, então, às vezes você dizia assim, o ato de Deus do Antigo Testamento era muito cruel. Não. Deus, ele vivia, ele trabalhava, ele agia, também usando leis estabelecidas na época, princípios estabelecidos, não é? E dessa forma ele ia contornando para conduzir aquele ser humano daquela época, daquela dimensão, a compreender a vontade de Deus. Então muitas vezes a gente diz que Deus era muito severo, mas era a época do olho por olho, dente por dente. E se você observar Deus, ele tem muito mais sabedoria no que ele diz no Antigo Testamento do que muitas vezes hoje, quando muitas pessoas deixam abertas as leis e dizem, não, hoje tem que ser totalmente aberto, não pode ter nenhuma censura, não pode existir nenhuma punição, não é? Por exemplo, o que nos choca muitas vezes no nosso país,
Às vezes é um crime que é baseado na maldade, na crueldade, né? Aí então Deus diz assim, não, isso não pode acontecer, então nós vamos tratar dessa forma. Então, e esse paralelo, essa diferença, faz muitas vezes a pessoa começar a pensar, será que esse Deus é diferente do outro? Não, são locais e contextos diferentes. Na verdade, foi uma revelação progressiva, né? Sim. Com os tempos, a revelação ela aumentou e se tornou, então, o próprio Deus vindo à Terra mostrar o seu caráter realmente. E outra coisa que eu entendi aqui é que mesmo Deus vindo a essa Terra, os pecadores não podiam reconhecê-lo face a face. O pecado, desde o início, nos afastou tanto de Deus, de tal modo que, diante de Deus, pecadores não puderam reconhecê-lo como Deus. Viam a Cristo, mas não o viam como Deus. Isso acontece conosco hoje, né? Se formos ver hoje é muito difícil se ouvir a voz de Deus quando nós vivemos em pecado, com muito afastado de Deus, com muitos problemas. Se torna mais difícil cada vez mais as pessoas se aproximarem de Deus, porque o pecado realmente faz separação entre Deus e o ser humano. Eu acho interessante o seguinte, a gente vê Deus falando no passado, através desses profetas que mencionamos aqui, até para pessoas que, vamos dizer, não eram assim tão boas. Então, por exemplo, eu tenho Jonas pregando aos ninivitas que eram cruéis. Sim, cruéis. Eu tenho, por exemplo, José interpretando um sonho que Deus deu para o faraó que adorava a serpente. Exatamente. Ou seja, era inimigo de Deus. Adorava o sol, né? O sol, não era o Deus verdadeiro. Sim. Mas mesmo assim Deus dando uma mensagem para ele. Deus permitindo que o rei Nabucodonosor, um babilônico, adorador de ídolos, domine o seu povo, mas também para salvá-lo, né? Ou seja, Deus falando a ele através de sonhos, de algumas profecias. Vamos tratar disso durante esse trimestre também. Agora, e hoje? Será que Deus não fala com a gente hoje, pastor Marcelo? Fala de muitas formas. Nós temos dois tipos de revelação, a revelação especial e a revelação natural. A revelação especial, nós podemos citar um exemplo que é a revelação de Jesus Cristo vindo a essa terra. Mas existem outras formas de revelação. Agora, antes de entrar nesse ponto da revelação, sim, eu gostaria de salientar um texto que para mim é muito importante, que está em Deuteronômio 29, versículo 29. Eu gostaria de lê-lo aqui. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Existem coisas que Deus não permitiu que fossem reveladas ao ser humano, porque Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. Isaías 55, 8, 9. Nós temos que ter a consciência que algumas coisas não precisam ser reveladas a nós, porque não são importantes ou não vão nos colocar mais no céu ou nos tirar do céu. Tem coisas que o ser humano gosta de especular. Então existem muitas coisas que não foram reveladas, porque não é para que nós entendamos. E eu percebo também que esta revelação também muitas vezes é progressiva, né? Havia partes da Bíblia que as pessoas compreenderam ali no início do cristianismo, mas algumas profecias eles não entenderam. Foram entender Sim. assim um pouco depois, e algumas inclusive estão entendendo agora. Correto. Né? Porque, inclusive, até eu trouxe um livro aqui, pastor, porque as pessoas dizem que os adventistas gostam muito de estudar a Bíblia. Né? Esse livro eu acho interessante, o nome é Estudos Bíblicos, Guia Completo de Orientação e Estudo das Escrituras Sagradas, preparado pela Casa Publicadora. Então, o autor, ou os autores que fizeram esse livro, eles foram abordando... um bom material, viu? Eles foram abordando, assim, temas, né? Então, começa a unidade 1, a Bíblia, como estudá-la, estudo das Escrituras, palavra edificante, o pecado, sua origem. Essas são as partes reveladas. O que não pode também é a pessoa falar assim, não é revelado, muito difícil. Tem coisas que foram reveladas e devem ser estudadas, não é isso? Com certeza. A Bíblia é uma das coisas que foi revelada e deve ser estudada. Exatamente. Bom, se está ali, né? É o caso, por exemplo, do Apocalipse, que alguns acham que é fechado, mas já começa a revelação de Jesus Cristo. Exato. Então, é o contrário, o contrário, não tem nada Exatamente. fechado. Não. Aquilo ali está tudo aberto. Pode estudar que vale a pena. Né? Isso é verdade. Bom, mas vamos ver aqui. Pastor Areli, 2 Timóteo 1,5. Aliás, esse nome Timóteo, né? Timóteo foi um seguidor do apóstolo Paulo.
Sim, exatamente. E parece que a família dele tem uma importância tremenda na conversão desse menino, não é verdade? E sim, aí está um dos fatores que a voz de Deus ela tem utilidade para mim e para você hoje. Porque uma das formas que Deus ainda continua se revelando é por sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Note que uma pessoa, por mais incrédula, com os seus problemas, suas dificuldades, se ela tiver contato com a palavra de Deus sem nenhum instrutor bíblico, ela terá mudanças, se for sincera. Sem nenhum agente humano. Quanto mais, às vezes, com auxílio humano. Mas a palavra de Deus hoje, ela tem o benefício porque ela se transforma, não é, num livro didático para nos orientar. E uma das formas que, na minha visão, Jonathan, eu acho que ela tem um poder tremendo, é que através dela, ela me ensina como viver uma vida saudável. Por exemplo, eu lido com garotos, esse foi o meu trabalho já por mais de 10 anos, e eu acho que os filhos precisam ouvir a palavra de Deus dizer assim, ouvir a voz do seu pai. Interessante, várias vezes, tem até um mandamento dentre os 10 que diz honrar o pai e a mãe para que você tenha dias longos, né? Aí vem o Novo Testamento e diz, obedeça o teu pai, porque isso é justo, teu pai e tua mãe, aqui é genérico, né? Sim, sim, sim. Então, o Timóteo, ele tinha a mãe que o preparou. A mãe do Timóteo foi preparada pela avó do Timóteo. Então, parece que foi ali uma cadeia de uma descendência, não é? De uma genealogia passada que se transfere agora em Timóteo e ele se torna esse homem que Paulo, não é, enaltece com várias características, né? Então, a palavra de Deus, por exemplo, ela se revela para o meu avô. O meu avô não era adventista, ele recebeu a verdade. Aí meu pai nasceu num lar adventista, recebeu essa mensagem. Aí eu nasci no lar de um pai que já era um cristão, um adventista. Então, eu agora tenho 2 filhas que receberam de mim a influência que eu recebi do meu pai e do meu avô. Que coisa fantástica! Se ao menos ouvisse a voz de um pai e de uma mãe que recebeu a instrução. Então, essa palavra ela é poderosa hoje. E se você, por exemplo, estou falando agora para o ouvinte, se você tem o privilégio de ter um pai cristão, a mãe cristã, temente a Deus, você tem que ouvir teu pai, tem que ouvir a voz da tua mãe, porque eles estão te transferindo valores da palavra de Deus. E isso faz com que a Bíblia, a palavra de Deus, se transforme um livro para o meu dia a dia, para a minha vida agora. Bom, essa é uma revelação e muito importante, mas a lição menciona também a questão da natureza como revelação de Deus. Eu sei que algumas pessoas confundem um pouco a criatura com o Criador, por isso que alguns acabam adorando o sol, esse negócio todo. Mas a natureza é uma boa revelação de Deus, pastor? Com certeza. Mesmo depois do pecado, mesmo depois dos espinhos, a natureza ainda continua revelando. Se você for a uma praia, você não precisa ir muito longe, você vai ao litoral. E se você for prestar atenção mesmo, esses dias eu fui a uma praia. Fazia muitos anos que eu não ia numa praia, e fui. Me chamaram para ir lá no fundo, eu sempre tive medo, e fui. Quando cheguei lá no fundo e vi aquelas ondas enormes tentando me engolir, eu parei assim, imaginei, eu tive um professor que sempre falava, nós temos que tomar lições de tudo que nós praticamos e fazemos. E eu comecei a olhar aquilo e falei, nossa, eu não sou nada perto desse oceano. E me revelou o poder de Deus, criando o oceano, criando o mar, uma coisa tão maravilhosa, tão linda. A natureza ainda continua revelando o poder de Deus e vai continuar revelando o poder de Deus. Jonathan, você sabe que a natureza não só revela, mas ela obedece. Por exemplo, pense na natureza reveladora na visão de obediência às leis naturais. Por exemplo, exatamente, quando o ser humano hoje está em moda falar, não é, da destruição do globo, estão anunciando aí 2100, não é, um ano terrível, né? Porque alguns já baixaram a conta, né? Já estão baixando, exatamente. Exatamente. A natureza, ela obedece a Deus. Observe, por exemplo, o Sol, a relação do Sol com os planetas no nosso sistema solar. Sim. Se um planeta se achar e querer sair da órbita certa, por exemplo, se a Terra se aproximasse um pouquinho do Sol, nós morreríamos queimados. Sim, se ela sim. afastasse um pouquinho, nós morreríamos congelados. Exatamente. Interessante. Você, por exemplo, pode basear também a natureza como revelação na questão, inúmeras questões, mas, por exemplo, a questão de dependência.
A gente que lida com desbravadores, a gente enaltece a garotada a buscar na natureza a revelação do amor de Deus. Observe um filhote, a dependência que ele tem de uma mãe. Observe que ele não tem essa preocupação, porque a mãe passarinho vai trazer o alimento. Tem coisas bonitas na natureza. Por exemplo, uma planta como o girassol, acompanhando a órbita, não é? A inclinação do Sol. E se você ficar lá gastando o tempo que você puder, você vai ver, ele está olhando fixamente. Então, são coisas que nos levam a pensar. Se os seres que não têm raciocínio são capazes de obedecer, quanto mais nós, quanto mais o ser humano que pode pensar. Não é? Exatamente. Aí está uma das revelações. Então nós tivemos aí basicamente a revelação natural, a natureza, a revelação através da Bíblia Sagrada, a revelação através de Jesus Cristo. Mas vamos estudar um pouquinho mais essa revelação de Deus através da Bíblia Sagrada. Ainda falando sobre a inspiração da Bíblia, 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, não tem nenhum pedacinho que não é inspirada. Né? Pastor Marcelo, mas tudo mesmo, até quando conta lá o pecado de alguém, entrega Davi ali naquela situação constrangedora, tudo é inspirado? Tudo é inspirado. Sabe, é um problema, às vezes as pessoas querem fugir de algumas porções bíblicas. Isso aqui não me interessa. Deus nos revelou tudo e tudo foi inspirado. Agora, Deus ele respeitou a maneira com que cada autor tinha de escrever. Se você vai em Apocalipse, João tinha uma forma simples de escrever. Se você já vê Paulo escrevendo, ele tinha uma forma mais rebuscada, Tiago. Então, existem pessoas com diferentes personalidades. Deus respeitou cada uma delas. Por isso que a Bíblia é um compêndio com várias personalidades, mas cujo autor é Deus. Tudo foi inspirado. Ela é a revelação, viu, Jonathan e pastor Marcelo, da luta do pecado, da guerra do pecado entre o bem e o mal. Inclusive, o ouvinte pode observar, os 3 primeiros capítulos falam da entrada do pecado. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Sim. E os 3 últimos falam da saída do pecado. Então, na verdade, é o compêndio da luta entre o bem e o mal. Aí vem aquilo que você falou, mas por que entregou Davi, né? Não, porque Deus quer que o ser humano entenda o seguinte, o pecado, não é? E principalmente aquele pecado específico, o secreto, ele leva à morte. E o próprio Davi explicou depois o que ele sentiu naquele momento. Então, ele diz lá no Salmo 32, enquanto eu me calei, os meus ossos chegaram a secar. Então, isso tudo é inspirado? Claro que é inspirado, porque Deus quer tirar o pecador do seu estado de inércia, né? Está ali perdido, e transportá-lo para a salvação. Então, toda a palavra de Deus é inspirada. Por exemplo, o livro de Cantares é inspirado. O livro de Tiago é inspirado. Lutero questionou Tiago, ele considerou como o livro de palha. Epístola de palha, né? Exato, porque ele não conseguia entender a relação da obra e da fé. Então, tudo isso é inspirado por Deus. Alguns acham que Esther também, sim, porque não aparece lá o nome Deus, assim, explícito. Exatamente. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar a que, onde estamos, o que Deus planeja para cada um de nós e como podemos sair dessa situação e retornarmos, não é, para o estado original que Deus sempre quis que o ser humano nunca saísse. Agora, aqui em 2 Pedro 1, 20 e 21, diz que homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Pastor Marcelo, inspiração pelo Espírito Santo. Eu gostaria de perguntar 2 coisas para o senhor. Primeiro, o seguinte, a Igreja Adventista, ela adota um pensamento com respeito à inspiração da Bíblia. Como é que é isso? Deus ditou assim as palavras, eles foram escrevendo, ou Deus assim colocou na mente deles e eles escreveram com suas palavras? Como é que é essa questão de inspiração da Bíblia Sagrada? As pessoas têm às vezes uma interpretação errada de inspiração. Alguns creem na inerrância bíblica, outros não creem, mas nós cremos que a tradução pode ter problemas de uma língua para outra. Mas Deus também respeitou a forma, como eu disse anteriormente, de cada profeta escrever. Cada pessoa tinha uma forma de escrever. Deus não foi lá e disse, olha, tem que ser assim. Não foi também ditado. Em alguns casos foi, outros casos não. Mas Deus, como o Senhor disse, Ele muitas vezes revelou e o profeta não usou naquele momento
de revelação para escrever, mas ele escreveu em outro momento, lembrando daquilo que Deus havia revelado. Por exemplo, em sonho, a pessoa está tendo uma revelação no sonho, como que ela vai escrever no sonho? Não tem como, né? Tem que acordar primeiro, vai escrever depois. Mas o processo de revelação é um processo assim que nós poderíamos estudar em mais uma outra lição completa, porque é um processo longo. Mas Deus respeitou cada ser humano, a sua individualidade, a forma de ter escrito a Bíblia. Agora, temos que salientar aqui, existem erros de tradução, mas a Bíblia não apresenta erros nos seus princípios. Ela deixa sempre clara os seus princípios em todos os livros. E nós não encontramos erros de normas, de doutrinas, de princípios. Encontramos erros de tradução. É por isso que foi fundada as sociedades bíblicas, né? Elas têm por obrigação ou dever justamente cuidar da tradução. Por isso nós temos aqui no Brasil edições revistas, edição revista atualizada. Sai uma descoberta mais antiga, eles vão ver, opa, deixa eu ver se tem alguma diferença aqui, alguma coisa aqui na tradução, né? Exatamente. A gente tem que agradecer à Sociedade Bíblica do Brasil, que tem feito um trabalho magnífico aqui no respeito da tradução da Bíblia. Com certeza. Agora, uma outra coisinha. Nós, no intervalo, estávamos conversando aí justamente sobre as divisões da Bíblia, porque parece que cada profeta que escreveu uma parte da Bíblia colocou-se assim num ponto. Um escreveu mais poesias, outro escreveu assim mais história. Como é que é essa divisão da Bíblia? A Bíblia, primeiramente, é classificada de algumas formas. Às vezes as pessoas não gostam de um livro, não gostam do outro, mas é porque ela foi escrita de forma diferente. Alguns livros, por exemplo, são históricos. Sim. Conta a história do povo de Israel. Outros livros são proféticos. Contam das profecias que já aconteceram e das que irão acontecer. Outros ainda são poéticos. Outros são cartas, quando o autor se referia a alguma igreja na atual Turquia. Mas são cartas específicas àquela igreja, mas que também são específicas para nós hoje, no dia a dia. Outros ainda são como os evangelhos, né, que revelaram quem? Mostraram a vida de Jesus Cristo. Nós tivemos também profetas menores e os profetas maiores, que são os mais conhecidos da Bíblia. Essas divisões foram importantes na confecção da Bíblia. E elas são fundamentais quando nós interpretamos a Bíblia, ou a lemos, para que fique claro que existe um objetivo específico em cada uma delas. Então, na verdade, é uma coleção de livros que tem aqui dentro. A palavra tem esse sentido, né? A coleção de livrinhos, é uma biblioteca aí, né? Quantos livros nós temos, pastor, no Velho Testamento? São 39, né? No Velho e 27 no Novo. 27 no Novo. Agora, a 66 livros ao todo. Vamos pensar um pouquinho nesses autores. Porque cada um tem assim uma peculiaridade. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele teve uma educação tremenda, né? Ele foi preparado para ser o futuro faraó, né? Ele tem a herança da mãe, né, a Joquebede, e depois a princesa do Egito certamente tentou influenciá-lo. E aí largou tudo aquilo, foi para o deserto. Então ele tem uma cabeça, é um líder, né, ele demonstra, ele é o primeiro a escrever. E certamente ele escreveu outros livros, né? Há quem diga que o livro de Jó ele também escreveu, além do Pentateuco. Então né? teríamos aí uns 6 livros de Moisés. É um homem que tem assim, ele dita algumas coisas impressionantes. Ele faz parte de um período e isso traz para cada um de nós coisas valiosas. Deus cuidando, Deus administrando uma nação que andou pelo deserto, Deus levando um povo de um lugar que era a escravidão para uma terra que eles teriam plena liberdade. Então, olha a maneira de Deus, né? Então, em cada momento, o pastor Marcelo estava falando aqui sobre os mais variados livros, né? Cada livro, ele tem uma utilidade para cada um de nós. E para cada época, porque um profeta, Daniel especificamente, ele recebeu uma ordem de selar o livro, ou seja, esse livro não é para entender agora não, vai entender lá no futuro, não é isso? Ele vai ser best-seller no futuro, agora deixa ele guardado aqui no arquivo, porque não... E era isso mesmo, ele seria descoberto, mas o seu conteúdo seria entendido, né, no final. Muito bem. Embora sejam assim livros diversos, nós falamos aqui de 66 livros diferentes, escrito em 3 línguas basicamente, né? Foi o grego, o hebraico e aramaico. E aramaico. Né? O tema é que é sempre o mesmo, né, pastor Marcelo? Não importa qual livro, o tema é o mesmo. Não importa qual livro, o amor de Deus pelo ser humano é o enfoque principal de toda a Bíblia.
é o enfoque único de toda a Bíblia, o amor de Deus por mim, pelo Senhor, pelas pessoas que estão ouvindo agora, o amor incondicional. Agora, uma coisa interessante que eu queria destacar ainda, pastor, é com respeito à autoridade da Bíblia. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele usava a Bíblia Sagrada com um poder tremendo. Quando ele falava, está escrito, ele cria naquilo. É assim que a pessoa deve se posicionar com a Bíblia Sagrada? Sim, nós devemos ser profundos, devemos conhecer a Bíblia de forma profunda. A palavra de Deus nós devemos entender. Jesus, ele sabia, ele era um exímio estudante daquilo que ele tinha na época, porque o Novo Testamento não estava disponível. Exatamente. Ele tinha só o Antigo Testamento, mas ele era profundo conhecedor. Só que aqui vem uma outra coisa, Jonathan. Satanás, naquela guerra da tentação de Mateus 4, demonstrou também ser um profundo conhecedor. Então aqui vem um recado para cada um de nós. Nós devemos compreender a palavra de Deus. Por quê? Hoje uma das táticas de Satanás, uma das maiores e mais eficaz, é usar através da Bíblia enganos. Ele pode distorcer, ele pode tirar um texto fora do contexto. Foi o que ele fez com Jesus no Salmo 91. Ele distorceu o Salmo 91 e quis dizer a Jesus que ele podia pular lá para baixo. Exatamente. Mas Jesus disse para ele, não, eu estudei o Salmo 91. Aliás, eu inspirei o profeta para escrever e eu sei que ele não escreveu isso. Eu tenho que andar obediente a Deus. Então, eu acho que o ser humano, ele precisa ser profundo conhecedor. A Bíblia até tem um texto no Novo Testamento que diz assim, que aquele que quer ser um líder, ele deve saber manejar bem a palavra de Deus, né? Saber, não é, ensinar através da palavra, conhecer o que a Bíblia fala sobre, por exemplo, dia de descanso, sobre o que comer, sobre, não é, casamento, sobre relacionamento sexual, sobre, não é, amizade, sobre dinheiro. Interessante, ele deve saber, porque se foi deixado a nós, devemos conhecer. Felizmente, o tempo para o estudo de hoje já terminou. Então, eu vou pedir ao pastor Marcelo as suas últimas considerações sobre o que estudamos hoje, sua expectativa, quem sabe, para os próximos estudos. A Bíblia, querido, ela não pode ser vista ou tida como um amuleto para me dar sorte. A Bíblia tem que ser usada diariamente como um princípio na minha vida. Se eu tomá-la como um princípio, minha vida vai ser transformada. E o principal motivo pelo qual estamos aqui é porque fomos um dia transformados. Adote-a, não só como um amuleto, mas como seu guia diário para ter uma vida melhor. Pastor Areli Barbosa, suas considerações finais do que estudamos. Eu acho, Jonathan e pastor Marcelo, a palavra de Deus, caro espectador, é o livro que não pode faltar em casa. Esse livro não só deve estar no lar, mas deve ser lido. E sabe que a palavra de Deus, ela tem que deixar marcas na vida, porque ela já transformou gente ruim, gente que estava presa. Ela já transformou gente que muitas pessoas não davam mais nenhuma esperança. Então ela pode me ajudar e pode te ajudar. E eu te deixo aqui um conselho. Eu acho que para ler a palavra de Deus e compreendê-la, você tem que ler com oração. Nunca queira ler a palavra de Deus, a Bíblia, sem oração, porque nós corremos um risco. Por exemplo, você pode ler o jornal, a Folha de São Paulo, sem oração. Você vai compreender, não tem nenhum segredo, você vai entender tudinho que está escrito. Agora, a gente corre o risco de querer ler a Bíblia como a gente lê a Folha de São Paulo. E é aí que você não vai entender. Por que você tem que orar? Porque o mesmo Espírito que inspirou o profeta, como vocês viram aqui nesse estudo, é o mesmo Espírito que vai vir em teu auxílio para te ajudar a entender. Por isso, leia a palavra de Deus com oração e Deus vai te abençoar.